Naquela noite, o vento não soprou, ele sussurrou. O tipo de sussurro que não vem do vento, mas do vazio entre as coisas, do espaço que existe entre os segundos, entre os pensamentos, entre os mundos. O vento não soprava na cidade de São João do Rio, uma vila esquecida no interior do Rio Grande do Sul, onde os rios corriam mais lentos do que o tempo e os silêncios eram densos como musgo. Mas naquela noite, o vento não era o que estava errado. O que estava errado era o que ele carregava. O local era um antigo observatório astronômico, abandonado desde os anos 70. Um prédio de concreto desbotado, com janelas em forma de olhos cegos, erguido sobre uma colina que, segundo os mapas antigos, era chamado de Ombro do Mundo. A lenda dizia que na noite do solstício de inverno, o céu se abria ali como uma ferida, e que quem olhava para o ponto exato onde o sol se afundava, via coisas que não deveriam ser vistas. O observatório fora construído para investigar essas visões, mas foi fechado após uma série de desaparecimentos, todos ligados ao período entre meia-noite e 1h da manhã. Foi nesse lugar que, em 1993, um grupo de estudantes de astronomia de Porto Alegre resolveu fazer uma experiência de campo. Queriam gravar o céu noturno com um gravador de som de alta sensibilidade, tentando captar possíveis emissões de radiação não identificada. Um dos membros, Renato Vargas, tinha uma obsessão: acreditar que o universo não era apenas um lugar de luz e matéria, mas de memórias. Talvez o cosmos esteja gravando tudo, dizia ele, até os momentos em que não há ninguém para ouvir. Na noite do 21 de junho, o solstício, o grupo chegou ao observatório. Estava chovendo. Não uma chuva comum, era fina, pálida, como se o céu estivesse sangrando em gotas de cera. As luzes do prédio piscavam. Nenhuma das lâmpadas funcionava com normalidade. Os cabos elétricos pareciam pulsar, como se estivessem vivos. Eles montaram o equipamento, um gravador digital de alta resolução, microfones direcionais, antenas para captar ondas de rádio e infravermelho. O tempo passou, o céu ficou mais escuro, mais denso. A neblina subia da terra como fumaça de um incêndio que não queimava. Às 23h45, o grupo decidiu que era hora de ir embora, mas Renato insistiu. Ainda não passou meia-noite, o momento é crucial. Eles riram. Você vai se arrepender, Renato, disse Clara, a mais cética. O que pode acontecer entre meia-noite e 1h, a não ser um ronco de cachorro? Mas o ronco não veio. Em vez disso, o silêncio chegou. O silêncio era diferente. Não era o silêncio de ausência, era o silêncio de presença. Como se algo estivesse escutando, e o que estava escutando não era o barulho, mas o vazio entre os sons. Às 00h03, Renato apertou o botão de gravação, iniciando o registro, frequência máxima, foco no céu em direção ao ponto de máxima densidade espectral. O céu parece mais pesado esta noite, como se estivesse se curvando para ouvir. Não houve resposta. O gravador continuou em silêncio, nenhum sinal de vida, apenas o vento ou o que parecia vento. Às 00h17, o gravador captou algo. Não era um som, era um vazio, um buraco de som, uma lacuna que, ao ser ouvida, parecia conter toda a dor do universo. Clara ouviu primeiro, parou, olhou para o gravador. Isso não é som. É um ruído de fundo, disse Renato, tentando parecer calmo. Pode ser interferência. O céu está estranho hoje. Mas o ruído não era ruído. Era um silêncio que gritava, uma ausência que se transformava em voz. Às 00h21, o gravador captou algo mais, uma voz, ou o que parecia uma voz, não humana, não animal, não do mundo. Ela disse: estamos aqui. Não foi dito com palavras, foi formado no ar, como se a atmosfera tivesse se dobrado para produzir um som que não deveria existir. A voz não vinha de um lugar, era de todos os lugares ao mesmo tempo, como se o próprio espaço tivesse aprendido a falar. Clara gritou, o gravador caiu, o som parou, por um instante tudo ficou normal. Mas não estava normal, porque o gravador continuava gravando. Eles não tinham apertado o botão. O gravador estava ligado, automaticamente. A luz vermelha piscava, mesmo com a bateria quase vazia.
O silêncio voltou, mas agora era diferente. O silêncio não era mais vazio, era cheio, cheio de olhos que não tinham rostos. A 00H33, Renato pegou o gravador. Vamos ouvir o que foi captado, disse com a voz trêmula. Ele ligou o aparelho, o som saiu, um som que não deveria existir. Não era música, não era ruído, era uma repetição, um loop, uma repetição de uma única frase falada em um idioma que não existia, mas que ao ser ouvida era compreendida como se fosse o próprio pensamento do universo. Estamos aqui. E então uma pausa, um segundo, um intervalo que durou mais que um século. E então uma nova voz, mais próxima, mais íntima. Você já nos ouviu antes. Clara começou a chorar. Isso não pode estar acontecendo. Estamos ouvindo, disse Renato, o que a humanidade não deveria ouvir. O grupo tentou sair, as portas estavam trancadas. As chaves não funcionavam, o celular não tinha sinal. O rádio só transmitia estática, mas a estática era diferente, parecia sussurrar. A 01H08, Renato apertou o botão de gravação de novo. Se alguém estiver ouvindo isso, por favor, não desligue. Algo está no ar, não é um som, é um nome, e ele está dizendo o nosso nome. E então do gravador veio o som. Um som que não deveria existir. Uma voz, sua voz, mas não era sua voz. Era Renato, mas com o tom de voz de alguém que havia morrido há séculos, com o sotaque do tempo antes do tempo. Renato disse a voz, você não deveria ter gravado. E depois um riso que não era humano, um riso que vinha de dentro da gravação, como se o próprio som tivesse feito a garganta para rir. O grupo fugiu, correram pela estrada, não pararam, não olharam para trás. Quando chegaram ao carro, o gravador ainda estava ligado, a luz vermelha piscava. Clara pegou o gravador, vamos apagar tudo. Mas o gravador estava trancado. O botão de apagar estava quebrado. A tela mostrava apenas uma frase repetindo-se em loop. Estamos aqui, você já nos ouviu antes. Eles pararam, olharam para o céu. Nada, apenas estrelas. Estrelas que não deveriam estar ali. Estrelas que não tinham nenhuma relação com o mapa celeste. Estrelas que não existiam em nenhuma astronomia. A 03H17, o carro quebrou. O motor não ligava. As luzes não acendiam. O rádio começou a tocar uma melodia que eles não conheciam, mas que ao ouvir, sentiam que tinham ouvido em sonhos. A melodia era uma canção de ninar, mas a letra era em uma língua que não tinha nome. Ela dizia, dorme criança, não olhes para o céu. O que te olha de volta não é estrela, é o que te escuta desde o primeiro suspiro. E ele já te chamou, e você respondeu. Clara desmaiou, os outros dois tentaram caminhar, mas a estrada estava desaparecendo. O chão se abria como pele de um animal, e do chão luzes azuis saíam. Luzes que não eram luz, eram memórias. No dia seguinte, o corpo de Clara foi encontrado no acostamento, os olhos abertos, as mãos coladas ao peito, no bolso, o gravador ligado, a luz vermelha piscando, sem bateria, sem sinal, sem função. Mas o gravador ainda estava gravando. Eles não sabiam disso, ninguém sabia, apenas o gravador. O caso foi arquivado como desaparecimento. O observatório foi fechado, o lugar foi esquecido. A cidade de São João do Rio passou a chamar a colina de Ombro do Mundo com mais reverência, como se fosse um lugar sagrado. Mas o gravador não parou. Em 2001, um grupo de arqueólogos do Museu do Céu do Brasil, em Porto Alegre, encontrou o gravador durante uma reorganização de materiais antigos. Estava em uma caixa marcada com objetos de campo, 1993, Renato Vargas. O gravador estava em perfeito estado, sem sinais de deterioração, sem bateria, sem circuitos, mas quando ligado começou a gravar. O som era o mesmo. Estamos aqui. E depois a voz de Renato, sua voz, mas com uma entonação que não era dele,
como se ele tivesse sido substituído. O que vocês estão ouvindo, disse a voz, não é uma gravação, é uma lembrança. Vocês estão ouvindo o que foi dito antes do nascimento, antes da morte, antes da palavra. O técnico do museu desligou o gravador, mas quando voltou a ligar, o som estava lá. O gravador estava gravando sozinho, sem comando. Eles tentaram apagar. O botão de apagar estava quebrado. A tela mostrava apenas a mesma frase. Você já nos ouviu antes. No dia seguinte, o técnico desapareceu. Sua casa foi encontrada vazia, o rádio ligado, o som era uma melodia. A melodia era a canção de ninar. Agora, o gravador está no museu, em uma vitrine selada com vidro anti-impacto. As luzes estão sempre desligadas. Quando alguém passa a noite, dizem que ouvem um sussurro vindo da vitrine. Mas ninguém quer ouvir. Ainda assim, às vezes, na madrugada, quando todos estão dormindo, o gravador se liga sozinho. E o som sai. Estamos aqui. E então, numa pausa, e então uma nova voz, uma voz que não é humana, uma voz que não é da Terra, uma voz que não deveria existir, mas que de alguma forma já existe. Você já nos ouviu antes. E nesse momento o gravador não grava, ele recorda. Porque o que foi captado naquela noite não foi um som, foi uma resposta, ou talvez uma chamada. E agora, quando você está lendo isso, quando a luz está apagada, quando o silêncio da noite é mais denso que o normal, ouça, há um som no fundo da sua mente, um sussurro, um nome. Ele está dizendo, estamos aqui. E você respondeu, ou já respondeu, porque o que foi gravado após meia-noite não foi um acidente.